Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, estudaremos hoje o capítulo 7, dos versículos 28 a 53, a parte 2. No capítulo anterior, a gente finalizou com aquela multidão lá em Jerusalém, que estava vendo a festa dos tabernáculos, né? A festa muito importante no calendário judaico. E lá a multidão, as pessoas entre si, questionavam, olhavam para Jesus falando aquelas maravilhas, né? E eles ficavam admirados, mas ao mesmo tempo ficavam entre eles questionando. Mas se o Messias vir, primeiro teria que ver o Elias. Eles imaginavam que o Elias vinha primeiro, o Elias lá do Antigo Testamento, né? E eles achavam, pela escritura que falava do Elias, esse Elias o João Batista é uma espécie de Elias que veio para preparar o terreno de Jesus, para preparar o terreno do Messias, do Cristo. Então aqui eles ficavam naquela situação. Mas será se ele é o Cristo? A gente conhece, sabe que ele é da Galileia, mas ele não tem que vir em oculto, ele não tem que vir em secreto. Eles não estavam compreendendo que o Messias, o Cristo, já estava entre eles. Vamos ver aqui nos versículos 28 em diante, o que é que vai acontecer durante essa festa de tabernáculos, principalmente no final da festa. Versículo 28. Jesus então disse, ainda ensinando no templo, exclamava: Sim, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vós não conheceis, mas eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou. Que mais uma vez Jesus está falando da sua divindade, que ele estava como um homem, 100% homem, mas que também ele era divino, ele era 100% Deus, e que ele estava no céu com o Pai, e que ele já existia antes de existir o mundo, o universo. Jesus já existia, ele era Deus. Então ele diz: só quem estava com o Pai é quem conhece o Pai. Vocês não conhecem, mas eu conheço porque eu vim de lá. Continuando. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Aqui, quando ele fala da sua hora, é porque a hora é a cruz. Ele veio para cumprir a missão dele de ser crucificado naquela cruz, para que pudesse vencer a morte e levar todos os nossos pecados naquela cruz. Essa era a missão de Jesus. Jesus veio fazer a vontade do Pai, que é salvar toda a humanidade sem ter nenhum pecado, mas na cruz levaria todos os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas doenças, e ele na cruz ali nos libertou sem ter pecado, mas ele ressuscitou. Aqui a gente vê que Jesus ele vai cumprir toda a profecia que era esperada no Antigo Testamento. Contudo, versículo 31, muitos de entre a multidão creram nele, diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais maravilhosos do que este homem tem feito? Os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele. Então, os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Olha só, muitos criam que Jesus era o Messias por causa do que ele fazia, dos sinais, dos milagres, e pelo que ele falava com tanta autoridade de quem conhecia as Escrituras, sem mesmo ter sido um sacerdote, sem mesmo ter sido uma pessoa igual aos judeus que estudava direto a Torá. Mas Jesus era o sumo sacerdote divino. Então, aqui muitos criam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, mas os fariseus, os sacerdotes, os religiosos da época, com aquele ciúme por causa daquela multidão que estava crendo que ele era o Messias, começaram a planejar, a prender Jesus. Por isso, eles enviaram os guardas, porque os sacerdotes lá, o sumo sacerdote lá no templo em Jerusalém, ele tinha direito à guarda.
Então ele mandou os soldados para prender Jesus na hora que ele estivesse lá conversando com o povo, explicando, ensinando. E veja o que é que acontece. A gente viu que muitos criam no Senhor Jesus Cristo, que era o Messias. Disse Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, mas não me achareis, e onde eu estou, vós não podereis vir. Não podeis vir, olha só. Aqui Jesus está dizendo: olha, eu vou passar pouco tempo aqui com vocês, né? Mas eu vou voltar para aquele lugar que vocês não conhecem. É o lugar daquele que me enviou. E eles vão ficar preocupados aqui. O que é que ele está querendo dizer com isso? Porque Jesus está dizendo: olha, é chegada a hora, né? Daqui a algum tempo eu vou ser crucificado, eu vou para aquela cruz, vou ser morto por vocês, mas eu ressuscitarei e estarei de volta aos céus com o Pai. E eles não estavam entendendo tudo que Jesus estava falando. Vamos ver o que é que eles vão responder. Disseram os judeus uns aos outros: para onde pretende este homem ir, que não poderemos achá-lo? Irá para os dispersos entre os gregos a fim de ensiná-los? Que significa esta palavra que disse: vós me buscareis, mas não me achareis? E onde eu estou, vós não podeis vir? Aqui eles começam a questionar os judeus, né, os sacerdotes que estavam observando lá, junto com a multidão, que Jesus estava pregando ali no templo, ensinando. Eles falam: por que ele está dizendo essas palavras de que a gente não sabe para onde é que ele vai? O que é que ele está querendo dizer com isso, né? E Jesus aqui, ele está falando que o último dia, né, vai acontecer aquilo que eles aqui não estão entendendo, mas no último dia, no dia que Jesus for crucificado, que houver a ressurreição, eles vão compreender essa passagem aqui do que Jesus estava falando para eles, né? Continuando no versículo 36. Que significa essa palavra que diz: vós me buscareis, mas não me achareis? E onde eu estou, vós não podeis vir? Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Olha só. Aqui você está vendo que Jesus ele vai falar lá no templo, quando na festa de tabernáculos, era uma festa que durava 8 dias. Os judeus, eles pegavam água lá do tanque de Siloé, levavam essa água todo dia até o templo, para ser feita a purificação, a limpeza, né? Era um sacrifício matinal que existia lá com o povo judeu. E aqui Jesus vendo essa questão dessa água, né? Eles levando água, Jesus diz: olha, vai acontecer, se vocês quiserem beber dessa água, vocês nunca terão sede, vocês terão a água viva. Aqui fluirão de vocês uma fonte que vai jorrar água para sempre. Aqui tem duas situações. Primeiro, Jesus está falando da água que é Ele, ou seja, da sua palavra, dessa água viva que sai dele, que são as palavras, e que se você crê, o Espírito Santo que vai habitar em você, e o Espírito Santo também é chamado de água, né? E segunda parte também, ele se refere à sua crucificação, porque na crucificação, Jesus foi uma lança o feriu, uma lança o tocou numa parte do seu corpo, e ali saiu sangue e água. Então, também isso aqui é uma representação do que iria acontecer, que ia ser fluir água dele mesmo. E também a água que iremos beber, que é o próprio Espírito Santo, é aquele que transforma a vida de todo aquele que confessa o Senhor Jesus como Messias e o seu Salvador. Então,
no último dia da festa, é o 8º dia, é onde é um dia sagrado, é como se fosse o sábado sabático lá de Jerusalém, dos judeus. Então Jesus aqui fala dessa água, porque Jesus é a rocha verdadeira. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés estava com o povo de Israel 40 anos no deserto, o povo estava com sede, não tinha água, e Moisés falou com Deus, e Deus falou para o povo, falou para Moisés: pega o teu cajado e toque nessa rocha que fluirá água. Quando Moisés tocou o cajado na água, veio uma fonte de água. Aqui representa, hoje, né, aqui no Novo Testamento, representa essa água que vai jorrar para sempre, que nunca, qualquer um que beber dessa água terá sede. Continuando no versículo 39. Isso ele dizia do Espírito que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Olha só, essa profecia de Jesus falando a respeito dessa água, que é o Espírito Santo de Deus, que todo aquele que receber estará salvo e a sua vida será transformada pelo Espírito Santo. Isso ele está dizendo que vai acontecer quando ele for glorificado. No momento, o Espírito Santo, naquela época, ainda não poderia estar na vida daquelas pessoas. Por quê? Porque Jesus permanecia aqui na terra. O Espírito Santo só veio à terra depois que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Aí ele falou para os discípulos que permanecessem em Jerusalém, porque ele enviaria o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo só desceria se Jesus já tivesse subido, porque ele e o Pai enviaria. Então aqui ele já está profetizando isso, que quando ele for glorificado, ou seja, quando ele for ressuscitado, que ele estiver em glória, que foi o que aconteceu, que a gente vai ver lá na frente, quando Jesus ressuscitar e for para a glória. Versículo 40. Ao ouvir as suas palavras, alguns de entre a multidão disseram: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Ainda outros diziam: pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo virá da família de Davi e de Belém, a cidade onde era Davi? Assim o povo se dividiu por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Aqui, quando muitos creram com as suas palavras, com o que ele falava com autoridade, sabiam que ali era o Messias, porque o que ele já tinha feito, o Messias, viesse outro Messias, não faria tanto o que ele fez, ou seja, o Messias prometido era aquele, estava ali entre eles não queriam acreditar. A gente tem esse grande problema do ser humano, é crer. A gente faz uma oração, pede ao Senhor para que possa ouvir as nossas orações, e quando a gente nem espera, a gente está sem fé, a gente não crê. De repente a bênção chega na vida da gente, Deus ouve as nossas petições. Então aqui Messias estava junto dos judeus, tiveram essa alegria. Por isso que Jesus diz: felizes aqueles que não me viram, mas creram em mim. Esses são, no caso, somos nós, que não vimos Jesus, mas nós cremos, nós temos fé que tudo que ele falou é verdadeiro. Eles aqui questionavam a respeito de Jesus, mas vem cá, Jesus, o Messias nas Escrituras, ele tinha que vir de Belém, ele teria que ser da descendência de Davi. E como é que pode? Ele veio da Galileia. Aqui eles ainda não conheciam a verdade sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele cumpriu o que a profecia dizia. A profecia dizia que ele teria que ser da tribo de Judá. E quem era da tribo de Judá? A família dele, José, era da tribo de Judá, que era a tribo davídica, do rei Davi. E que Jesus nasceu em Belém, que é na Judéia, ou seja, Davi também tinha nascido em Belém. Então ele cumpriu a profecia.
acontece que eles dizem, mas ele não vive lá em Nazaré, na Galiléia? Sim, Jesus ele nasceu em Belém, mas viveu toda a sua vida lá na Galiléia, em Jerusalém, naquelas cidades próximas. Então, Jesus cumpriu a profecia de que ele é o Cristo. Ele é da linhagem de Davi e ele nasceu em Belém, se criou em Nazaré, por isso que chama Jesus de Nazaré, mas na profecia ele nasceu em Belém. Vocês lembram que quando aconteceu do recenseamento, que é falado lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, onde Jesus teve que sair da Galiléia para ir até a Judéia, principalmente em Belém, para o censo, porque todos que participavam do censo teriam que retornar para a sua cidade de origem. A contagem era na sua cidade de origem. Então, as pessoas tudo saíam das suas localidades onde residiam e iam para os lugares onde eles tinham nascido. Então, Jesus nasceu em Belém. Continuando. Ninguém quis pôr a mão em Jesus, olha só. Os guardas que foram para lá com o intuito de prendê-lo, viram as maravilhas, compreenderam que ali era o Cristo. Como é que vai prender o Cristo? Jesus aqui mostrou que ele realmente é o Cristo, o Messias, porque ninguém falou com a autoridade que ele falava. Finalmente, os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: jamais alguém falou como este homem. Replicaram os fariseus: também fostes enganados? Olha só, os guardas que tinham sido enviados para prender Jesus, a mando dos religiosos da época, os líderes, os sacerdotes, os homens mais importantes lá da religião judaica, lá de Jerusalém, quando os guardas voltaram sem Jesus, eles questionaram: por que vocês não trouxeram? E os guardas disseram: porque aquele homem fala, ali é o Cristo. Então os guardas creram que Jesus era o Messias. E eles acharam: vocês agora estão do lado dele, vocês, né? Então, continuando aqui, vai acontecer com um sacerdote, né? Com um que pertencia ao grupo do Sinédrio, que era o Nicodemos, onde o Nicodemos também foi um dos que sempre visitava Jesus à noite. A gente viu isso no capítulo 3. E aqui a gente vai ver que que Nicodemos está lá defendendo também Jesus. Vamos ver o que aqui fala no versículo 47. Replicaram os fariseus: também fostes enganados. Creu nele alguém da autoridade ou dos fariseus? Esta plebe, porém, que nada sabe a respeito da lei, é maldita. Olha só, para os líderes religiosos, para os fariseus, saduceus, que pertenciam ao Sinédrio, era uma espécie de supremo tribunal dos judeus, era a representatividade que os judeus tinham perante a Roma, perante ao Império Romano. Eles, se viesse alguém pobre, ou seja, Jesus veio com humildade de uma família pobre, justamente para envergonhar esses ricos, esses religiosos, esses hipócritas, como Jesus falava. Então, ele dizia: olha, esse povo aí que acredita nele, esse povão, essa plebe, né, eles querem saber mais do que a gente que conhece a lei. Olha só, aqui a gente vai ver que muitas das pessoas que se acham conhecedores das Escrituras, muitos daqueles que se acham os donos da verdade, estão errados, porque Jesus fala: os humilhados serão exaltados. Felizes aqueles que são humildes em espírito, pois eles herdarão o reino de Deus. Então, temos que ser pessoas com coração aberto, um coração cheio de amor, de paz, com respeito ao próximo, respeitando todas as pessoas que podem ser rica, pobre, qualquer tipo de pessoa. Nós temos que ter o amor por essas pessoas e crer em Jesus Cristo. Essas pessoas sendo mesmo pessoas de baixa qualidade, pessoas que na sociedade judaica eram desprezadas, mas aqui
Jesus veio para elas porque o coração dos arrogantes, o coração daqueles que se diziam religiosos, aqueles que gostavam do formalismo, da religião, aqui eles quebraram a cara, porque Jesus veio e eles não viram, até o coração estava duro. Continuando aqui, Nicodemos, versículo 50, um deles que antes tinha falado com Jesus, perguntou-lhe: condena a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo para descobrir o que faz? Responderam eles, os sacerdotes: és tu também da Galileia, Nicodemos? Investiga e verás que a Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Olha só, o Nicodemos, que fazia parte do Sinédrio, esse Supremo Tribunal, ele falou: vocês vão querer condenar uma pessoa sem pelo menos ouvir o que essa pessoa tem para falar, no caso Jesus. E os principais líderes religiosos, fariseus, eles diziam: tu és da Galileia? Tu tá desse lado agora, tu mudou, tu tá crendo nele, né? Eles continuaram: e da Galileia surge algum profeta, né? Só que nas escrituras, o profeta Jonas, ele é um que veio lá da Galileia, mas como a gente viu anteriormente, que Jesus, ele nasceu em Belém e se criou na Galileia, porque a Galileia era uma região lá de Israel que era rejeitada. Eles queriam até tirar de não pertencer ao povo judeu, né? Então era muito rejeitada a Galileia. Então Jesus até nisso veio humilhar eles. Passou a maior parte da sua vida na Galileia. Amém? Vamos orar. Querido Pai, amado Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que nossos corações estejam cheios para ouvir a tua mensagem, que possamos nos humilhar, Pai, perante a tua presença e crermos, Pai, que tu é o Messias verdadeiro que veio para nos dar a salvação e a vida eterna. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém.